Imagine receber a notícia de que o dia do Senhor já chegou e que você ficou para trás. Foi exatamente esse o medo que tomou conta da igreja de Tessalônica. Em meio à perseguição, falsas mensagens começaram a circular, trazendo confusão e ansiedade. Mas Paulo escreve uma carta urgente para corrigir o erro e revelar a verdade. Esta é a história da segunda carta aos Tessalonicenses. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 epístolas paulinas. Hoje veremos a segunda carta aos Tessalonicenses. Uma história poderosa de perseverança, fé e esperança. Esse é o cenário. Está preparado? Então, vem comigo. No capítulo 1, do verso 1 ao 12, temos a perseverança dos Tessalonicenses. Poucos meses antes, Paulo havia enviado a sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica, mas a situação continuava difícil. A cidade era um importante centro comercial do Império Romano. A pressão religiosa, política e social contra os seguidores de Jesus era intensa. Mesmo assim, aquela pequena igreja permanecia firme. Paulo inicia a sua carta agradecendo a Deus porque a fé dos Tessalonicenses continuava crescendo e o amor entre eles aumentava cada vez mais. O mais impressionante é que isso acontecia em meio às perseguições. Enquanto muitos poderiam abandonar a fé diante do sofrimento, os cristãos de Tessalônica permaneciam fiéis. Paulo então revela uma verdade encorajadora. Deus vê cada injustiça sofrida pelos seus servos. Chegará o dia em que Cristo retornará com poder e glória para julgar os que rejeitam o Evangelho e trazer descanso aos que perseveram. A mensagem é clara. As dificuldades são temporárias, mas a recompensa é eterna e certa. Mas havia um problema que ameaçava essa perseverança. Alguns irmãos acreditavam que o dia do Senhor já havia chegado. Será que eles haviam entendido errado a promessa da volta de Cristo? É exatamente isso que Paulo passa a explicar. No capítulo 2, do verso 1 ao 17, encontramos a vinda de Cristo. Paulo pede que os irmãos não sejam facilmente abalados nem perturbados por mensagens falsas. Alguém estava espalhando a ideia de que o dia do Senhor já havia acontecido. A resposta de Paulo é direta: não. Existem acontecimentos que precisam ocorrer antes. Ele explica que virá uma grande apostasia, um afastamento da verdade. Também surgirá uma figura conhecida como o homem da iniquidade, aquele que se exaltará contra Deus e enganará muitos. Paulo não apresenta esses fatos para gerar medo. O seu objetivo é gerar discernimento. Os cristãos não deveriam viver em pânico, mas firmados na verdade. Mesmo diante do avanço do engano, Deus continua soberano. O mal possui limites estabelecidos pelo próprio Senhor. E quando Cristo retornar, destruirá completamente o poder do iníquo pela manifestação da sua vinda. Após essa explicação, Paulo encoraja a igreja. Permaneçam firmes, conservem os ensinamentos recebidos, não abandonem a verdade por causa de rumores ou falsas profecias. A esperança cristã não é baseada em especulações, mas na fidelidade de Deus. Mas, enquanto alguns estavam preocupados demais com o futuro, outros haviam cometido um erro diferente. Eles pararam de viver o presente. A expectativa pela volta de Cristo estava produzindo um comportamento perigoso dentro da igreja. Paulo, então, aborda esse problema e mostra que a esperança na volta de Cristo não era uma desculpa para abandonar os deveres do presente, mas um motivo para viver com disciplina e fidelidade.
O capítulo 3, do verso 1 ao 15, destaca pedido de oração e exortações diversas. Paulo inicia pedindo oração. Ele deseja que a mensagem do Evangelho continue avançando rapidamente e seja recebida por outras pessoas, assim como aconteceu em Tessalônica. Em seguida, lembra aos irmãos que Deus é fiel e os fortalecerá contra o mal. Mas então chega a uma questão delicada. Alguns cristãos estavam vivendo na ociosidade. Provavelmente acreditavam que a volta de Cristo era tão iminente que não valia mais a pena trabalhar. Paulo corrige esse pensamento de maneira firme. Ele lembra que quando esteve entre eles, trabalhou com as próprias mãos para servir de exemplo. Então, declara uma das frases mais conhecidas da carta: se alguém não quer trabalhar, também não coma. A expectativa da volta de Jesus nunca foi desculpa para negligenciar responsabilidades. Pelo contrário, quem espera Cristo deve viver de forma disciplinada, produtiva e responsável. Paulo orienta a igreja a ajudar aqueles que realmente necessitam, mas também corrigir aqueles que insistem na desordem. A fé genuína transforma não apenas aquilo que acreditamos, mas também a maneira como vivemos diariamente. Depois de corrigir os erros, fortalecer os irmãos e renovar sua esperança, Paulo encerra a carta com uma bênção que continua ecoando através dos séculos. Acompanhe comigo. No capítulo 3, do verso 16 ao 18, temos bênção final. Paulo encerra desejando que o Senhor conceda paz aos irmãos em todas as circunstâncias. Ele autentica a carta com a sua própria saudação para confirmar sua legitimidade e conclui com uma das mensagens mais preciosas do Novo Testamento. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Segunda Tessalonicenses foi escrita para uma igreja perseguida, confusa e pressionada, mas sua mensagem permanece atual. Quando o sofrimento aumenta, persevere. Quando surgirem enganos, permaneça na verdade. Quando a ansiedade sobre o futuro tentar dominar seu coração, confie na soberania de Deus. E enquanto aguarda a volta de Cristo, viva com fidelidade no presente, porque aqueles que permanecem firmes hoje contemplarão a glória do Rei quando ele voltar. E nenhuma perseguição, nenhum engano e nenhuma dificuldade poderá impedir esse encontro. E então, você sabia? Agora te convido a ler toda a segunda carta aos Tessalonicenses e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos a primeira carta a Timóteo. Você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre a primeira carta aos Tessalonicenses e Colossenses. Eu vou deixar os cards aqui na tela e os links na descrição. E se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.